que está na outra página. Luciano. Legal. Com a palavra, senhor Aguinaldo. Bom, pessoal, boa noite. Vou pedir para vocês, por favor, fecharem os microfones, só para a gente não ficar escutando barulho ao fundo. E vou conversar com vocês hoje sobre o Tour du Mont Blanc, que é uma caminhada, um trekking bem bacana, que tem ali na Europa. A gente é um trekking que é inusitado, porque ele pega 3 países. A gente começa na França, entra na Itália, e aí depois Suíça e volta para a França de novo. É um trekking que ele tem, no nosso roteiro, ele tem 11 dias de caminhada, com um de descanso no meio do caminho, numa cidade que chama Courmayeur, numa vila que chama Courmayeur, que fica na Itália. E é uma região dos Alpes que, olha, a paisagem é de tirar o fôlego. Você não fica sem fôlego pela altitude, porque lá não tem altitude, o máximo que a gente chega é 2.550 metros, mas as paisagens são lindas, são realmente bem bacanas. E aí eu montei umas fotinhos aqui para apresentar para vocês, e eu vou pedir para quem tiver dúvida, escreve o nome no campo, nesse chat aqui, no bate-papo. Se quiser, só escreve o nome, que depois no final a gente chama, e aí a gente vê qual é a pergunta e faz uma conversa aí com as dúvidas que vocês vão tendo aí no meio do caminho, tá? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então vamos lá. Uma das coisas, primeiro, que eu vou falar para vocês, assim, o acesso, que a gente vai, a cidade base que a gente usa para começar o Tour du Mont Blanc é Chamonix, tá? E para chegar até lá, uma cidade que fica na França, então, assim, os métodos, os voos melhores que a gente costuma pegar, que tem, ou é parando, fazendo uma escala em Paris, você não tem voo direto para lá, ou fazendo uma escala em Paris ou uma escala em Portugal, tá? E você não chega, mesmo assim, o voo ele não chega até Chamonix, ele vai até Genebra, na Suíça, e de lá depois a gente pega uma van, dá para você contratar uma van, inclusive você contrata isso pela internet, já deixa agendado, já faz o pagamento. Esse traslado de Genebra até Chamonix ele demora mais ou menos umas 3 horas e meia, e não está incluso no preço do pacote. Então, isso é feito à parte para fazer tudo pela internet também, tá? Então, depois chegando lá, a gente já tem a van que a gente vai até Chamonix. Então, esses dois, inclusive, hoje em dia eu estava até ontem olhando os preços, estava um voo até Chamonix com escala em Portugal, estava $570, tá uma beleza esses preços, né? O que é legal de fazer, enfim, para quem... esse aviãozinho ficou demais. Eu demorei 3 horas e meia para fazer esse aviãozinho. Eu vou até colocar de novo para vocês. É pena que eu só consegui fazer ele caindo. Mas o cara, quando é um gênio eu nem sei como chama isso, é demais, cara. Então, assim, pelo menos, quando eu vou para lá, eu costumo, tanto se eu vou para Lisboa ou para Paris, eu costumo ficar uns 2, 3 dias para dar uma esticada nas pernas e conhecer um pouquinho também, enfim, ver o que for, tá? Então, o que a gente recomenda também, para quem tem tempo, dá para fazer uma escala um pouco mais longa e ficar uns diazinhos ou em Paris ou em Lisboa. Aí é uma vista da Torre Eiffel de Paris de cima. Então, vamos lá. O Tour du Mont Blanc é uma caminhada que, no total, ela tem 170 quilômetros, tá, de extensão, e mais ou menos entre um dia pelo outro você vai subir e descer 11 mil metros. Então a gente sai de Chamonix, faz esse circuito e volta para Chamonix de novo. O que a gente oferece é o tour completo do Mont Blanc, ou seja, você sai andando do seu hotel em Chamonix e vai voltar para o mesmo ponto no final desses 12 dias. Tá? Fisicamente, o Tour du Mont Blanc ele oferece um desafio que é o seguinte: você tem muito desnível para você subir e descer no mesmo dia. A gente pega as nossas acomodações para dormir, a gente faz nas vilas.
Tá? Tem 2 dias que a gente faz em refúgio de montanha, eu vou falar sobre isso, mas a maior delas, a maior parte das acomodações são nessas vilas. E as vilas, elas ficam nos vales. Então você imagina, você vai sair de uma vila, você vai atravessar um maciço de montanhas e vai descer do outro lado para chegar na vila onde você vai pernoitar. Né? O dia, aqui tem nesse slide aqui, ele tem o dia a dia que a gente faz. Então a gente chega em Chamonix, dorme lá e depois você tem um dia inteiro que a gente fica em Chamonix. Na parte da manhã eu faço um briefing sobre a viagem, eu dou uma olhada nos equipamentos de todo mundo, vejo que está faltando alguma coisa, o que está precisando. E lá em Chamonix você tem várias lojas que são boas para comprar equipamentos também. Então qualquer coisa que esteja faltando, ou a gente, para quem está indo, conversa antes da viagem, fala, eu estou querendo comprar isso, será que eu encontro lá? Tudo a gente conversa sobre isso e tem muita opção de compra de equipamentos em Chamonix. Tá? E aí então eu faço esse briefing, essa conversa a gente tem nesse período da manhã, e à tarde a gente vai comprar equipamento. E Chamonix é um lugar bacana também de ficar, para quem também tiver mais para um lado de tempo, é até legal ficar um ou 2 dias a mais na ida ou na volta, porque, enfim, é uma cidade que ela tem muitos restaurantes, a gastronomia é excelente, você tem passeios opcionais para fazer, você tem o Agulha de Medi, que é uma montanha que você sobe com uma seção de 3 teleféricos até lá em cima. Lá em cima a gente vai ver umas fotos, tem uma visão muito legal de toda a região, as montanhas. Dá para você fazer parapente, saltando um voo duplo, saltando de cima das montanhas. Então é uma cidade que é legal você até, para quem tiver tempo, dispor de ficar um pouco mais lá para conhecer melhor, e tem um clima bem, bem bacana lá em Chamonix. Então vou dar uma repassada aqui nesses dias, só para vocês terem uma ideia, as coisas mais importantes. Assim, o dia, a média, então um pelo outro, a média mais ou menos que a gente tem entre subida e descida é entre 900 e 1.000 metros de desnível. Tá? Isso equivale mais ou menos a você, não sei, por exemplo, tem uma montanha aqui no litoral de São Paulo, que é o Corcovado de Ubatuba, que ele tem 1.150 metros de desnível. Então é mais ou menos aquilo. A diferença é que o Corcovado de Ubatuba é uma subida que ela é íngreme, porque ela é curta, né? A subida do Corcovado deve ter mais ou menos uns 7, 8 quilômetros. E os nossos dias, como vocês estão vendo aqui nesse slide, eles são dias mais longos, né? Você tem dia de 19 quilômetros, 8 quilômetros, né? O dia que a gente anda mais no dia, se não me engano, no dia 10, que são 20 quilômetros de caminhada. Isso, com o desnível, você faz a inclinação, né, que a gente tem, elas não são muito íngremes, tá? Então o lance é a gente ir subindo, enfim, devagar. Você não tem altitude, então você não vai ter aquela rarefação do ar, a falta de oxigênio. Então, ir subindo tranquilinho, essa coisa toda. O dia que a gente sobe mais é o 5º dia, que a gente vai subir 1.320 metros e depois vai descer 1.000 metros. É um dia longo também, é o 5º dia, são 7 horas e meia de caminhada. Tá? E aqui na coluna do lado direito, vocês podem ver o ponto mais alto que a gente chega em cada dia. Então, ele vai variar aqui entre 1.500 e 2.000 metros. Tá? O dia que a gente chega mais alto, como eu disse, ele tem 2.550 metros, que é o 10º dia. Então, a gente vai estar dormindo mais baixo do que isso na maior parte do tempo. Então, a gente vai estar dormindo aí entre 1.000 e 1.200 metros e alcançando essas altitudes maiores quando a gente vai atravessar as montanhas de um vale para o outro. Tá bom? Depois, quem quiser, pede para... As palestras, a gente fica lá no site depois, mas quem quiser escreve para a gente, que eu posso mandar esse slide, por exemplo, enfim, que dá para ver com mais calma depois. Tá? Então, assim, o legal do Tour du Mont Blanc é que ele é um circuito. Então, você, aqui, no lado esquerdo desse mapa, você tem Chamonix, que é a nossa base, como eu disse, e toda essa parte branca é o maciço, né, que faz parte do Mont Blanc. Você tem centenas de montanhas aí, e você vai dar a volta. O tracejado vermelho é o tracejado do trekking.
Então você vai dar volta em todo esse maciço, né? Você pega justamente o Tour du Mont Blanc, ele pega justamente essa parte dessa cadeia de montanhas e você vai circundar toda ela. Então, a todo momento você vai ter visuais bem bacanas, né? Então, aqui você tem alguns pontos que a gente vai parando e tudo mais, né? E esse trek, então, como eu disse, a gente faz ele em 12 dias em Courmayeur, que fica aqui do lado direito, na parte italiana. É uma cidade onde a gente, no meio do caminho, acho que, se não me engano, é no sétimo dia, a gente dorme, dorme, aí fica um dia inteiro parado. Isso é legal, porque depois de uma semana de trekking, é legal para o corpo dar uma descansada. E, enfim, para você também lavar roupa, fazer alguma coisa assim. Courmayeur é uma vilazinha bacana também, tá? Umas fotinhas de Chamonix. Chamonix é uma cidadezinha que ela não é grande, ela tem 9.000 habitantes, mas na época do verão, que é a melhor época para fazer o Tour du Mont Blanc, eu estou falando então aí de junho, julho, agosto, até final de setembro, é uma cidade que ela, enfim, ela quadruplica o número de pessoas, porque vai muita gente, vai muito turista para lá. Aqui nessa imagem, você tem aqui uma rua de Chamonix, quando a última vez que eu fui estava tendo a ultramaratona do Tour du Mont Blanc, ou seja, isso que a gente faz em 12 dias, 170 quilômetros, as pessoas fazem correndo, e se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que os primeiros costumam fazer em 48 horas, alguma coisa assim, tá? E nessa imagem lá em cima, no canto direito, mais ou menos no meio da imagem, você tem lá o Mont Blanc, que é a montanha que domina a região. Ela tem 4.810 metros e até teve uma das vezes que eu estava em Chamonix e eu vi um panfleto e a chamada do panfleto era Mont Blanc, o verdadeiro teto da Europa. Então até hoje eles têm um pouco, a montanha mais alta da Europa é o Elbrus, né, que fica na Rússia, 5.642, ou seja, 800 metros mais alto que praticamente que o Mont Blanc. Mas até hoje, principalmente ali naquela região, o pessoal tem essa rixa ainda de, enfim, de puxar essa coisa que, não, o verdadeiro ponto mais alto da Europa é o Mont Blanc. Mas, enfim, não é o Elbrus, né? Então, algumas fotinhas ali dá para ver, ali na calçada você tem muitos bares, restaurantes, é uma cidadezinha agradável de se estar, né? Nessa época do ano, Chamonix, ela não é muito frio, você vai ter ali alguma coisa, como durante o trekking também, coisa entre 15 e 25 graus de temperatura. E essa foto também mostra ali atrás da árvore o Mont Blanc lá no fundo. Tá? Então essas são algumas um pouco de vista que a gente tem passeando ali pelas ruas de Chamonix. Também uma igrejinha simpática. E aqui, à noite, lá em Chamonix, uma coisa curiosa, Chamonix tem uns sorvetes muito bons também, né? Além da raclette, sorvetinho em Chamonix é bom demais também. Então, lá escurece tarde, isso já devia ser por volta de umas 10, 10 e meia da noite, e o movimento ali tanto durante o dia como à noite, é intenso, bastante de turista, tá? O que eu falei para vocês, um passeio legal que tem para fazer, então, daquele teleférico da Agulha de Midi, isso é uma das vistas que você tem quando você está lá em cima, né? Você chega de teleférico e quando você está lá em cima, você tem esse visual. Um pouco mais abaixo da foto, dá para ver duas pessoas subindo ali pelo glaciar. Isso não faz parte do trajeto, né? Teve até ano que a gente já chegou a pegar neve, vai ter umas fotos, mas uma neve que caiu, ou estava caindo naquele dia, ou caiu no dia anterior e ficou por ali, né? Então isso não faz parte do nosso trajeto. Isso é uma fotinho para a gente ter uma ideia de como é a paisagem lá de cima, tá? Aqui uma outra foto, você chega bem perto do glaciar, dá até para ver as pessoas aqui, tem uma cerca, né? E ali é um lugar que dá para você passar um meio-dia, é um lugar bacana. E uma coisa interessante, teve uma das vezes que eu estava voltando do trekking, e aí eu estava em Chamonix, estava lá no hotel, tudo, descansando, e comecei a ouvir uns helicópteros, né? Vários, assim. Aí liguei a televisão, porque esse teleférico ele tanto acessa o lado francês como pelo lado italiano.
E aí eu liguei a televisão, cara, e tinha e é mais ou menos umas de 80 a 100 pessoas que vão nessas cabines, né? Um dos teleféricos que estavam vindo pelo lado italiano, ele deu um problema e ficou preso. E ficou preso nessa subida, e as pessoas passaram a noite ali, tinha um monte de helicóptero de resgate tentando fazer alguma coisa para resgatar as pessoas. Mas não fique com medo, isso é pelo lado italiano, pelo lado francês é muito melhor. Tá? Então, aqui é o começo do trekking pelas ruas de Chamonix, a gente acorda nesse último dia, toma o nosso café da manhã, arruma as mochilas e começa. Da porta do hotel, a gente já começa a fazer o trekking, né? E esse já com uma vista excelente. O que a gente leva para esse trekking nessas mochilas, que são umas mochilas de ataque, mochila ela pode ter entre 40 e uns 40 litros, entre 40 e 60 litros está o ideal, a gente vai levar coisas para a gente consumir durante o dia. A gente tem café da manhã e o jantar, incluso nessa viagem, e durante o dia a gente para fazer uns lanches, que aí é por conta de cada um. Esses lanches, ou as pessoas compram em algum supermercado, nas vilas que a gente vai estar, ou se não, muitas vezes o próprio hotel que a gente está, ele fornece esse lanche de trilha também. O lanche ele custa mais ou menos de 10 a 12 euros, tá? Que eles vendem. Então, dentro dessa mochila, a gente vai ter água para até o próximo ponto, esse lanchinho, e dependendo da altitude que a gente vai passar, a gente vai ter um pouco mais de roupa de frio, um gorro, uma luva, anorak, lanterna, esse tipo de coisa. Então, a mochila ela vai mais ou menos pesando entre 8 e 10 quilos. Tá? E a nossa bagagem, quem leva, todo dia de manhã a gente deixa as bagagens que vão ser transportadas no lobby do hotel e tem uma van que pega isso e leva até o próximo ponto. Tá? Até o próximo ponto que a gente vai ficar, vai dormir. Comecinho de trilha, quando a gente começa a sair de Chamonix, a gente tem um bosque bem legal que a gente passa. Você vê que ao começo as pessoas estão todas felizes, né? E é o seguinte, você não pode ir para a França e não carregar uma baguete na sua mochila, entendeu? Fiquem tranquilos que essa não é a mochila que levar, como eu acabei de explicar. Eu estava precisando treinar para alguma coisa aí durante esse trekking, então eu estava com a mochila um pouco mais pesada. Mas realmente, quando você está na França, a baguete, elas são maravilhosas, não pode faltar na mochila. Tá? Aqui é uma visão, então, desse primeiro dia. Você vê como a gente já está ganhando altitude, essa cidadezinha aí no fundo, que dá para ver as casinhas, é Chamonix, e ali atrás o maciço do Mont Blanc. Aqui já durante o trek, então para vocês terem uma ideia, dá para ver aqui, então a paisagem, as montanhas elas não têm altitude, né? Mas elas se apresentam de uma forma muito muito grandiosa, né? Então sempre que você tem vista dessas montanhas, você sente essa coisa da grandiosidade que é isso. Então dá para ver aqui na foto, mais para baixo, uns caminhos, né? Esses caminhos eles são as nossas trilhas. Você tem a trilha oficial do Tour do Mont Blanc, mas você tem N trilhas, você tem várias trilhas que levam para outros lugares também. Então você tem um conjunto grande de trilhas em toda a região. E aqui, por exemplo, ali você tem uma casinha embaixo da foto. Isso é comum a gente encontrar pelo caminho, os abrigos de montanha. Então, tem alguns deles que a gente vai passar, a gente pode parar, tomar um chocolate quente, tomar um café, né? E aí continuar a nossa trilha depois. Né? E aqui tem alguns pontos que a gente passa na trilha que a gente chega bem próximo a esses glaciares também, que é bacana de ver. Paradinha para o lanche, como eu disse, né? Cada um leva o seu lanche na mochila e a gente procura sempre um lugar bacana para parar, para descansar, para comer, para fazer o almoço, comer o lanchinho. A gente caminha mais ou menos entre uma média de 6 horas por dia. Tá? Você tem o dia mais longo, acho que dá 7 horas e meia, e o dia mais curto, ele vai dar 4 horas. Então, você tem de 5, 6, mas numa média a gente pode calcular mais ou menos 6 horas de caminhada por dia. Aqui um pouco da paisagem também que
que a gente tem, que a gente lhe oferece. E o bacana, como a gente não está em altitude, você tem, além dessa paisagem que você está vendo as montanhas, e está vendo a neve, está vendo o gelo, você também tem essa parte que você está, alguns dias está passando por dentro de bosque, por campos com flores, né? Então, isso é bacana, essa diversidade que você tem durante a trilha de paisagem também, tá? Agora é o seguinte, eu acho que se você chama Pierre, você não deve ir, porque os caras chutam o Pierre lá, né? Então, assim, se você chamou Pierre, pensa duas vezes, cuidado, vamos chutar o Pierre, tá bom? É uma desgraça fazer essas piadinhas, porque eu não sei se ficou bom ou não, mas quando a gente está fazendo palestra para as pessoas, fisicamente dá para interagir mais. Tá? Então, assim, tem algumas partes que a gente passa e a gente procura passar mais rapidamente, que você tem, chute de PRs aqui é caída de pedras, né? Caída de rochas. Então, tem algumas poucas partes que você tem esses avisos e aí você tem que passar um pouquinho mais rápido, não dá para você ficar bobeando muito, você pode ter queda de rocha. Até para ver no terreno aqui, que você tem bastante rocha solta aqui, né? Tá? A trilha, esse está sinalizado aí o caminho para o Botequim, mas a trilha em várias partes ela tem sinalizações, porque ela tem trechos que ela é para mountain bike, ela tem trechos que é para trekking, né? Então, em muitos pontos você tem sinalizações de quanto falta até para você chegar no refúgio X ou na próxima vila, coisas assim, tá? Aqui é um dos hotéis que a gente fica, eu coloquei essas fotos para vocês terem uma ideia. Então, assim, as nossas acomodações lá, elas são em hotéis 2 ou 3 estrelas, mas fora isso, a gente achou legal deixar também 2 noites que a gente dorme em refúgios de montanha. Né? A gente achou legal isso para ter uma vivência de como é um refúgio, né? Esses refúgios eles não estão nas vilas, eles estão localizados geralmente em altitudes de 2.000 metros ou um pouco mais e nas montanhas. Então assim é um ambiente diferente. Você tem os quartos nos hotéis, você tem quartos duplos com suíte, né? E nesses refúgios geralmente os banheiros são fora, os quartos são coletivos de 4, 8 pessoas, às vezes até mais, tá? Mas a gente achou legal deixar isso para ter, porque os refúgios na Europa de montanha, eles são bacanas também, é legal a gente ter essa vivência e conhecer. Depois a gente vai falar, tem umas fotinhos também mais para frente. Mas isso é um aspecto de uns hotéis dos hotéis que a gente fica. Uma coisa legal do Tour do Mont Blanc é o seguinte, que você vai ter esse, entre aspas, né, esse perrengue durante o dia, mas quando você chega no lugar que você vai dormir, quando você chega à noite, você vai ter uma boa refeição, você vai ter uma cama legal, você vai ter um chuveiro bacana, e isso faz muita diferença na recuperação. Né? Então, você se alimentando bem, você descansando bem, a sua recuperação vai ser muito mais rápida para no outro dia você tá disposto para o novo trecho de trilha, né? Então você vê, você pode tomar um vinho, o vinho da casa é francês, é tranquilo, e as refeições geralmente eles servem uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, tá? Fondue, imagina, né? A gente tá fazendo trekking comendo fondue, saladinha, sobremesa, tá? Meu, cappuccino com carinha desenhada, pelo amor de Deus, nossa senhora. Então, assim, essas comodidades durante o trekking, elas são bacanas também, como eu disse, pela recuperação, e assim, dá para você curtir outras coisas também, né? Aqui, para ter uma ideia do quanto é grandioso isso, esse vale, dá para ver do lado direito da foto, mais para baixo, tem umas pessoas caminhando ali. Vendo essas pessoas, dá para você ter uma noção do tamanho que tem isso, do tamanho dessas paisagens. Tá? Esse vale já entra na Itália, que é o Vale da Aosta, que é uma região que a gente passa por lá, tá? Que é justamente onde fica Courmayeur também. E dá para ver também que tanto as subidas como as descidas, elas são bacanas, né? Um pouquinho mais do
do que é a trilha. Vocês podem ver também que a trilha não tem dificuldade técnica. Tá? Você pode ver que é uma trilha bem batida enfim, bem informado. Você não tem nenhuma dificuldade técnica de caminhar. Por exemplo, quem já teve aqui no Kilimanjaro, o Kilimanjaro também é uma montanha que você sobe tranquilamente, mas quando você está chegando ali perto da cratera, do vulcão, você tem a última 1h30, que você tem um trecho de pedra solta, você tem uns 2 pontos de escalaminhada, né? E isso no Tour do Mont Blanc não tem, tá? Aqui é bem tranquila nesse sentido. Uma paradinha para comer alguma coisinha, apreciar a paisagem. Aqui a gente está chegando numa próxima vila que a gente vai dormir. Tá? E aqui mais ou menos um aspecto de como é essa vila. Enfim. Só voltando aqui um pouquinho nessa foto, uma coisa que tem também de bacana no Tour do Mont Blanc é que você tem acesso de uma vila para outra através de transporte coletivo ou de táxi. Então você pode acordar uma manhã ou enfim, com alguma dor muscular, alguma coisa, e falar assim, Agnaldo, enfim, Manuel, hoje eu não quero fazer esse trecho. Então você tem a opção de pegar um transporte, sair dessa vila que você dormiu e esperar o grupo no próximo ponto, na próxima vila que o grupo vai chegar. Então você vai chegar antes do grupo, claro, aí você vai chegar lá, fica lá, dependendo da hora do check-in, você já pode dar entrada no hotel, ou se não você fica num restaurante tomando alguma coisa. Então você tem essa opção também, se algum dia você não está afim de caminhar ou se está cansado, de você não fazer esse trecho caminhando, né? De pegar um transporte e esperar o grupo no próximo ponto. Tá? E aqui a gente tem alguns dias, esse foi o caso, que pode esfriar. Esse dia a gente acordou de manhã. Como eu disse ali, a temperatura nas vilas durante o trekking, ela costuma ser entre 15 e 25 graus, né? Mas quando a gente tem altitudes acima de 2.000 metros, já ocorreu de a gente pegar a coisa ali como zero, até temperatura entre -1 e -2. Então a gente tem que estar preparado para isso também. São pontos que a gente não vai ficar muito tempo exposto a isso, mas pelo menos ali umas 3 horas, quando estiver cruzando, principalmente os passos, os pontos mais altos, a gente pode ter essa temperatura mais baixa. Então você pode ver aqui que o grupo estava pronto de manhãzinha para sair para a guerra. Se eu cruzo com um grupo desse na montanha, eu corro para o outro lado, pelo amor de Deus. Mas foi um dia que realmente a gente atravessava um passo de mais de 2.000 metros. E aí nevou na noite anterior, inclusive quando a gente estava passando por esse trecho, também nevou um pouco, né? Mas é uma neve que ela não dá para ir com a bota que a gente está de trekking normal, você não precisa de crampon, porque é uma neve recente, uma neve caiu, então ela tá bem fofa e ela não é espessa também, né? A não ser que aconteça alguma coisa, neve 30, 40 centímetros uma noite, maior história, mas isso eu nunca vi acontecer, pelo menos. E fica bonito, né? Assim, eu vi eu vi 3 vezes esses trechos nevados, né? Mas quando acontece, fica uma paisagem bonita de ver também. Vocês podem ver que assim, você tem neve, é uma neve que ela tem em alguns pontos, por exemplo. Ali. Vai gostar dessa aqui, querido. Porque ele diz que se não quiser caminhar, pode pegar o ônibus até outra cidadezinha. Eu não sei, tem alguém com o microfone aberto? Se alguém descobrir, puder fechar. É a Mercedes que está com o microfone aberto. Mercedes? Mercedes, liga aí. Está falando com o Flávio. É bom que ela está passando informação da viagem que eu escutei, não está falando da novela. Então, turma, aqui então a gente entra na Itália e é muito interessante porque assim você acorda, você está caminhando na França e aí você durante esse dia você atravessou e vai chegar e vai dormir na Itália. E você sente a diferença, né? Você sente a diferença nas pessoas, você sente a diferença na comida.
Isso é uma coisa muito interessante de ver. E quando a gente chega na Itália, que a gente passa, é aí que a gente dorme num refúgio de montanha, que é esse que tem a foto, que é o refúgio Elisabetta, tá bom? É um refúgio todo de pedra, muito bacana de ficar. E aqui, para vocês terem uma ideia da área externa do refúgio, né? Tem umas mesas de piquenique. E aqui a paisagem também é bem bacana. Quando mesa coletiva, né? E aí você tem só uma opção de entrada, prato principal e sobremesa que eles servem. E quando a gente vai para os refúgios, é um dia que a gente vai ter que carregar um pouco mais de peso, porque não vão as coisas, o carro eles não chegam até o refúgio. Então é um dia que a gente vai carregar um pouco mais de coisa, mas isso não quer dizer que a gente tenha que carregar todas as nossas coisas. Eu vou dizer para vocês o que a gente vai precisar levar. Então, a gente vai precisar levar uma necessaire a mais, vai precisar levar um sleeping bag, né? Uma roupa, uma muda de roupa para dormir, mas a mochila, em vez de pesar 8 quilos, ela vai pesar 12 quilos, tá? Então, isso não quer dizer que você vai ter que levar todas as suas coisas. Isso vai acontecer durante 2 dias do trek. Um que a gente fica no refúgio Elisabetta e outro que a gente fica no refúgio Bonatti, ambos na parte italiana, né? Esse trekking a gente fica 4 dias na França, 4 dias na Itália e 3 dias na Suíça, tá? Na França a gente fica na ida e na volta, e depois quando a gente sai da Suíça a gente entra na França de novo. Tá? E aí é o seguinte, aí depois do refúgio Bonatti, a gente chega em Courmayeur, que é aquela cidadezinha que eu falei para vocês, e ali a gente vai dormir, depois vai dormir 2 noites, passar um dia inteiro aproveitando a cidadezinha. Ali também, se precisar de mais alguma coisa, tem algumas lojas de trekking também para comprar algumas coisas. Ali no fundo da foto você tem até aqueles trenzinhos, né, que você vai e fica passeando pela vilazinha. Se eu ver alguém andando nesse trenzinho, eu vou expulsar da viagem, tá? Não, brincadeira, pode andar, não tem problema. Aqui também um pouquinho de Courmayeur. Courmayeur também tem vários restaurantes, barzinhos, é uma cidade bem agradável. E tem um passeio que vai até uma montanha ali também, que você pode subir de teleférico, e em cima dessa montanha ela tem um restaurante que é um lugar legal para almoçar também. Tá? E aí, saindo de Courmayeur, a gente vai para o outro refúgio, como eu disse, que é o refúgio Bonatti, que é esse da foto. Tá? Aqui é a área externa do refúgio, com a vista, o dia começando a amanhecer, e ali no canto direito da foto, também dá para ver ali, tem um pessoal já lá na frente da trilha, tem outro mais aqui em primeiro plano, e de novo nessa foto, em relação, pelo tamanho das pessoas, dá para perceber a grandiosidade dessas montanhas. Grupo na trilha. E aí eu cheguei, cara. Cheguei no asilo, quiseram me deixar lá, eu, enfim, relutei, mas não teve muito jeito, não. Já tava chegando a minha hora já. Saindo da Itália, então, a gente entra na Suíça. A Suíça, ela muda um pouco a paisagem e a gente começa a ter mais paisagem de campos e de lagos, tá? Não muita gente passa em alguns lagos, mas é uma paisagem que ela diminui um pouco nesse sentido de montanhas, mas com vales bem bacanas ainda, né? E pegando mais essa coisa dos lagos também, tá? E nada melhor que você estar na Suíça e comer um chocolate suíço olhando para essa paisagem, né? Chocolates são bons, né? Nossa Senhora. Eu sempre volto gordinho nessa viagem. Então, como eu disse, aqui, por exemplo, é Champé, um lugar que a gente dorme nessa vilazinha, e a gente contorna o início do trekking, que a gente dorme nessa cidade, e o início do trekking no outro dia é contornando esse lago. Ali no fundo tem um restaurante bem bacana também, que dá vista para esse lago, é um lugar bem legal para almoçar também. Aqui um pouquinho de uma casinha de janelinhas vermelhas, contrastando com o verde e o branco das montanhas. E aqui a gente pegou de novo numa outra viagem, um trecho também nevado, um pouquinho de neve.
E aí, como eu disse, as paisagens elas são mais para na Suíça, nos 3 dias que a gente fica, mais para essas coisas dos vales e dos lagos. Então, isso aqui, então, como eu disse, as pessoas pegam toda a bagagem, a gente recomenda que leve um duffel, que é mais fácil de acomodar na van, ó, a gente tem essa van aqui que pega as coisas pra gente, mas, enfim, tem gente que leva mala de case duro, de rodinha e tudo mais, dá para ser, mas não é o que a gente recomenda. Então, a gente estabelece horário, fala, olha, pessoal, é 8 horas da manhã, todo mundo com a bagagem que vai ser transportada lá no saguão do hotel, as pessoas deixam lá e essa van vai levar isso até o nosso próximo ponto de pernoite. Tá? Eu coloquei algumas fotos dos lugares alguns lugares que a gente fica, né? Então a gente tem 3 tipos de acomodação nessa viagem. A maioria delas são de hotéis 2 e 3 estrelas. A gente fica naqueles 2 refúgios de montanha que eu falei e tem umas outras acomodações que ela está entre o refúgio de montanha e os hotéis. Então elas são quartos para 3 ou 4 pessoas. E o banheiro é fora. É mais ou menos como aqueles lodges que a gente fica no Nepal, por exemplo, ali, né? Me fugiu o nome disso agora, o Manuel vai lembrar, mas esse tipo de acomodação ele tem um nome específico. Daqui a pouco a gente lembra deles. Aqui um aspecto de um quarto, isso do hotel, né? Tá? Quando a gente fica no hotel é com suíte, com banheiro dentro do quarto. E aqui é de um desses desses abrigos, tá? Aí você vê que aí é um quarto para 4 pessoas e o banheiro ele tá fora do quarto. De todo jeito são assim, Europa em relação a abrigos, tudo é muito bom, né? São extremamente limpos, bem organizados, é um lugar agradável de ficar, né? E aqui é uma fotinho também de um desses abrigos. Esse é do Refúgio Bonatti. E aqui mais uma também. A vantagem é que você tem a vista da janela, é excelente, é muito boa, né? Isso é a vista da janela de um dos quartos de um hotelzinho. O chefe que me perdoe, mas enfim, guia também sofre e tem que descansar um pouco, né? Momento de lazer, percebe, né? Curtindo um pouco do que a trilha tem para oferecer. Tá? Isso, assim, eu lembrei de uma coisa agora que é legal. Assim, esse trekking, assim, a partir de 11, 12 anos, e, enfim, e aí até a idade que for, não tem problema, já dá para fazer. Então, você pega aí uma criança de 11 ou 12 anos que já está acostumado com esse ambiente e gosta de fazer caminhadas, é uma coisa que é possível de fazer também. Tá? No caso, aí a pessoa tem um pouco mais de 12 anos, mas o espírito, tudo bem. Uma outra opção que a gente tem, isso em alguns pontos, nessa região ela tem muitos teleféricos, né? Porque isso no inverno funciona também como pista de esqui. Então, tem alguns pontos, você tem uma subida, isso não são em todos, mas você tem uma subida que a gente faz por um trecho e você tem a opção de ir de subir isso num teleférico. Então você também pode chegar e falar, ó, Aguinaldo, eu estou a fim de fazer esse trecho, eu vou subir teleférico, espero vocês lá em cima. Então você pode pegar o teleférico para encurtar, enfim, economizar o seu físico, o que for. Tá? Eu fui obrigado a pegar esses teleféricos somente para ver se eram confortáveis e seguros. Tá? Aqui é voltando de novo, já chegando de novo em Chamonix, né, quando a gente acaba o nosso trekking. E aqui um dos grupos que foram para lá, esse era um grupo grande, ele tinha 18 pessoas, né? E aqui a galerinha no final do trek. Certo? E aqui fica a dica, né?
Quando as montanhas chamam, nós temos que ir. Deixa eu só interromper aqui a minha... Todo mundo aqui, estamos de volta. Vamos lá. Deixa... Ô, Manuel, você... Então, enquanto você falava, eu dei uma procurada no recorde da ultramaratona. Ah, sim. 19 horas. 19 horas. Quilômetros. Fez de moto, né? Fez de moto. Fez de moto. Não é possível. Isso, exato. Com um pedaço de parapente. Tá bom. A Mercedes está perguntando que mês que nevou. Que mês que nevou, que a gente estava, foi de agosto. Nesse grupo a gente estava no mês de agosto que nevou. Porque assim, não é o normal, mas o que pode acontecer é entrar uma frente fria, como a gente tem aqui, que a temperatura cai, e aí você ter 2 ou 3 dias de tempo um pouco mais instável, tá? Mas infelizmente não é a regra, porque quando acontece isso, quando neva, fica bem bonito também, fica bem bacana. Maria Alice. Maria Alice. Oi, estou aqui. Tá. Oi. Tudo bom? Tudo ótimo. Muito bom mesmo. Muito boa a sua fala. Eu gostei de ver esse tour. Legal, bacana. Eu tenho essa pergunta aí, que é se o caminho do trekking, se ele é muito povoado, qual é a distância entre cidades, vilarejos que vai se passando, uma média? Uhum. Pelas montanhas, a gente vai ter aí mais ou menos entre 10 e 15 quilômetros, né? O dia que a gente anda mais são 20 quilômetros. Mas pelas montanhas a gente corta, a gente vai por cima das montanhas, então a gente corta o caminho. Isso quando você vai pela estrada, e aí você pode ter, você vai ter uma média mais ou menos de até uns 40, 50 quilômetros, que você vai, por exemplo, hoje eu não quero andar, eu quero pegar um transporte para ir até o próximo ponto. Então é mais ou menos isso, tá? Uns 40, 50 quilômetros, se você for pela estrada, né? E, desculpa, tinha uma outra pergunta? Não, essa era a minha pergunta, não era isso, eu queria saber o quão povoado é o caminho. O povoado é o caminho. Tá, então, na estrada... Tá, pela estrada você vai ter várias vilas e vários pontos, sem problema nenhum. Agora, quando você está atravessando de uma vila para outra, você não tem. O que você vai ter, pode acontecer alguns dias, é você passar em algum refúgio comum daqueles que eu mostrei na foto, e a gente entra, toma um chocolate quente, descansa um pouquinho, tá? Mas isso não são todos os dias que tem, tá? São alguns dias. Então, no geral, quando você sai de manhã, você só vai encontrar algum tipo de civilização mais para o final do dia. Né? Beleza. Obrigada. Dani Benevides. Dani. Não. Paulo. Paulo. Boa noite, Aguinaldo. Boa noite, Manuel. Tudo bem? Ótimo. É uma pergunta simples, se existe dentro desse trekking ou independente dele, pela Morgado, alguma expedição que inclua o cume do Mont Blanc? Tá, a gente não tem isso, no nosso, nos nossos roteiros, né? Mas porque assim, para você fazer o cume, para você tentar subir o Mont Blanc, você precisa aclimatar antes. Então você precisa ter um processo ali apesar de não ser muito alto, mas você vai chegar a quase 5.000 metros, então você precisa fazer uma aclimatação. Então assim, o que a gente sugere quando isso acontece, a gente conhece bons guias locais,
Então, a gente coloca em contato com esse guia ou faz essa ponte para te fornecer um guia capacitado e bom para te ajudar nessa empreitada. Para você fazer o Mont Blanc, não é legal ter uma experiência com gelo, com neve, porque não é uma montanha tão simples de subir, né? Não é como um Kilimanjaro, por exemplo. Então é legal você ter uma prévia experiência e fazer essa aclimatação. Então é isso, querendo, você vai precisar disponibilizar de uns dias a mais, tanto para subir a montanha como para aclimatar, mas aí a gente coloca, ver um guia bacana para fazer isso com você, não tem nenhum problema. Muito obrigado. E os meses que tem melhores para subir o Mont Blanc são justamente durante o verão, que são esses que a gente faz o trekking também. Então coincide uma época legal para tentar fazer o cume do Mont Blanc também. Tá? Até setembro. Até isso, até meados de setembro. Obrigado. Obrigado, Paulo. Tem uma outra montanha que chama Gran Paradiso, Sim. que é usada com frequência para aclimatar, na faixa de 4.000 e pouco. Então, talvez o ideal fosse isso, você passar. E essas montanhas na faixa de 4.000 e pouquinho têm abrigos de montanha a 3.300, 3.500 metros. Então, talvez pelo menos 2 noites num abrigo acima de 3.000 metros, fazendo um cume acima de 4, para daí poder seguir para o cume do Mont Blanc. Perfeito. Arthur Costa. Oi, boa noite, Manuel. Boa noite, Aguinaldo. Boa noite, Arthur. O circuito que vocês fazem, perdão, circuito não, o sentido é o sentido horário, né? Ou o sentido anti-horário? É o sentido anti-horário. É o sentido anti-horário. Quando você faz no sentido horário, você tem 2 dias que você encara uma subida mais forte, assim, né? Mais íngreme. Então a gente prefere fazer essas na descida do que na subida. Então a gente pega fazendo isso no sentido anti-horário. Tá bom, tá bom. Obrigado. Imagina. Léo e Suzy. Léo e Suzy. Então aqui. Está nos escutando? Sim, agora sim. Eu perguntei se tinha via ferrata. Não tem nenhuma parte com via ferrata, né? Não tem nada tão íngreme assim que a gente vai subir. Então não tem nada ali, tá? Em relação a isso é super tranquilo. E Léo, deixa eu pensar que há uns meses atrás a gente estava almoçando junto, conversando sobre essa viagem, né? Agora temos que falar por aqui. Eita, não. E tem alguma previsão, Aguinaldo? Previsão da próxima? Não, então, a gente está com nossa próxima viagem dessa está marcada do dia 1 ao dia 15 de setembro, né? A viagem ela continua marcada, tá lá, mas a gente não tem a definição, não tem a confirmação ainda que essa viagem vai sair, né? Então a gente vai esperar, a gente está em junho, né? Julho, agosto, tem 2 meses e meio, um pouco mais até lá. Então a gente ainda está aguardando para ver se isso vai acontecer ou não. Mas por enquanto ela continua marcada, está lá do dia 1 ao dia 15, mas não está confirmada ainda. Precisamos esperar para ver como é que vai ficar, né? A França já está começando, né? Já está começando esse processo de abertura, mas a gente precisa ver como a gente vai estar aqui no Brasil, se os países vão estar aceitando brasileiros, ou se chegar no país tem que ficar 14 dias isolado antes de, enfim, precisa ver ainda como é que vai se desenvolver essas questões ainda. Tá? Perfeito, obrigada. Imagina. O Edson Acunha comentou que em julho ele esteve lá e também nevou. Ó, que sorte. Oi, aqui é Lilian. Eu fiz esse trek no ano 2012. Tive a oportunidade, não desse fazer. Se eu queria voltar lá e voltar a fazer esse trek. Lilian, quase não dá para ouvir você. Fala um pouquinho mais alto, quase não dá para ouvir. Ok, tá me ouvindo? Agora sim. Ok.
Eu fiz esse trekking no ano 2012. Realmente, eu não queria deixar de passar a oportunidade de falar. Não deixe de fazer. É maravilhoso. É maravilhoso. A experiência, como disse o Arnaldo, a experiência entre os países, a questão dos vales, dos refúgios, a paisagem, você vê lá dentro, você vê o ciclista, de repente você está sozinho, você está no meio do dia, agosto de neva, depois você passa um calor danado lá em São Luís, come tanto queijo, toma todo vinho, todo mundo volta um pouquinho mais sozinho, mas não importa. Realmente, essa viagem é magnífica. Então, quando eu vi que ia falar, eu falei, nossa, eu gostaria muito de voltar a fazer esse circuito, porque eu sei que tem algumas variações. E já faz muito tempo. Mas isso é, não posso deixar que alguém tenha alguma dúvida, já está pensando, não quer te perguntar aqui, né? Se eu mandar uma pergunta para mim, e eu digo, eu dou a isso é. Lilian, fala mais, pode falar mais. Está ótimo. Legal. Obrigado pelo... Ótimo, bacana. Isso vindo da Lilian, que mora no país feio que é o Chile. E muita coisa bonita. Ah, sim, aqui tem muita montanha também. Mas quando eu fui um ano antes de eu mudar para cá, Manuel, estava ainda... Mas amei, sério, amei cada dia. Realmente, eu amei, porque passaram vários anos antes que alguma operadora no Brasil oferecesse essa viagem, meu filho, esse técnico. E depois eu falei, gente, né, porque o pessoal não foi lá para ver, eles querem muito. Tem tantas variações, né? Tem o Tour do Mont Blanc, a trilha oficial, que é mesmo assim você pode pagar um pouquinho, e tem outros. Então, você vai amar. Amei, além disso, vocês ficar um pouquinho mais em alguns lugares. Isso é perfeito. Não, maravilhoso. Já é perfeito. Tá bom, beijo. Obrigado, Lilian. Depois você pode pegar o seu voucher de desconto. André Garcia. Espera aí, deixa eu ativar o... André? Espera aí, por que eu não estou escutando o André? Alguém escuta o André? Não. Escreve. Não, escreveu. Então, quais meses costumam ter saídas? Tá. Espera aí que o André... Aí, agora vai pôr o fone. André? Agora me escutam? Opa, com certeza. Boa noite a todos. Boa noite, Aguinaldo. Boa noite, Manuel. Desculpa. Boa noite, André. Vamos lá. Meus filhos estão assistindo e ficaram bem entusiasmados quando você falou que criança pode ir. Eles estão querendo ir também. E aí, por isso que eu pergunto dos meses que podem fazer saída. Eles estão com 11, 13 anos. Já foram para Itatiaia, estão empolgados com trilhas e estão querendo fazer, e vi que no nível não é difícil, mas tem o problema da escola. Tá. E aí... no nosso caso, a gente, assim, o Tour do Mont Blanc, ele não tem, a gente vai entre junho, julho, agosto, esse ano, por exemplo, setembro. O que a gente tem feito nos últimos anos é a saída em setembro. Tá? Teve no penúltimo ano, a saída foi no 7 de setembro e esse ano agora no dia 1º de setembro. Porque vai muito de como a gente vai no começo do ano, no final do ano, como a gente monta o calendário para o próximo ano. Né? Mas, infelizmente, nos 2 últimos anos ela tem sido em setembro. Né? Agora, no ano que vem, a gente não tem a data ainda, mas pelas outras viagens que a gente vai colocando, é provável que também seja mais ou menos em agosto, setembro, André. Mas a gente tem... Faltar 15 dias na escola não tem problema. Nossa, eles não estão escutando, né? A gente vai em outra. Vai para o campo base do Everest, não tem problema. Ah, tá bom. A gente, no calendário, a gente só tem uma que é sempre na mesma data, que é a Mongólia, que é dia 8 de julho. Então, em julho, normalmente, a gente reserva para a Mongólia, porque tem um festival muito importante na Mongólia, que acontece dia 11. Então, a gente acaba reservando para essa. Mongólia é outra viagem que é possível fazer com adolescentes, não tem altitude, então é tranquilo. Campo base é melhor deixar para eles crescerem um pouquinho mais.
Adriana Davini. Oi, Adriana, tudo bem? Oi, Aguinaldo. Como é que tá? Tudo certo com vocês? Tudo ótimo, e você? Bacana, que joia. Pô, obrigado por estar participando. Já estou de olho ali. Excelente. E aí, você viu qual é a minha perguntinha? É. Se você que me conhece, eu aguentaria fazer essa coisa aí? Nossa senhora, aguentaria ir e voltar. Você pode fazer 2 vezes o circuito, assim, não tem nem problema. Que medo. Claro que aguenta. Vocês fizeram o Kili, né? Sim, senhor. Quase morri, lembra? Então, não. Não lembro. Não, mas assim, o grande lance, assim, que durante o Tour do Mont Blanc, você vê no Kili, a gente caminhou por uma semana entre a subida e a descida. E você tem partes íngremes, principalmente no dia do cume, né, que você vai para o Kilimanjaro, a subida é muito íngreme e a descida é longa e íngreme também, né, principalmente quando você desce aquele primeiro trecho depois do cume. Agora, no Tour du Mont Blanc, apesar dela ser mais longa, você não tem trechos íngremes como aquele, e aquela coisa, a partir do momento que você chega no final do dia e você tem uma comida bacana, você toma um vinho, você toma um banho, dorme numa cama legal, isso ajuda bastante na recuperação. E o ponto principal, você não tem a altitude que a gente teve no Kilimanjaro. Foi onde me pegou mais, Então, eu acho que eu sofri mais na altitude. Chega a 2.550, né? No Kili você foi praticamente a 6.000 metros. Então, assim, você pode fazer 2 vezes. Não tem problema não. Eu vou fazer mais a outra. Né? O Bruno, então, ele então faz 3, 4 vezes, não tem problema nenhum. No Kili, seu Emanuel, eu precisava ficar falando, não, espera o guia, pelo amor de Deus, calma. Beleza. Valeu, Aguinaldo. Legal ver vocês, cara. Pelos em breve. Breve, muito breve. Valeu, obrigado. Obrigada, Arthur Costa. Só eu de novo, só para complementar, porque quando o Aguinaldo falou que vocês começariam no dia 1º de setembro, me deu uma dor no coração, porque eu também estaria fazendo esse tour agora em setembro. A minha segunda vez eu fiz em 2018 e estaria voltando agora esse ano para levar uma colega minha para celebrar os 70 anos dela. E a gente começaria também nessa data e a gente se encontraria certamente no caminho, né? Uhum. Mas, infelizmente, já cancelamos tudo, né? Cancelamos todos os refúgios, porque a gente não está vendo perspectiva para em setembro a gente estar chegando lá. E já negociei com todos eles para manter as nossas reservas, né? Para setembro do ano que vem, que eu espero que até lá a gente já esteja livre, já exista uma vacina ou algum medicamento que nos permita, até diria que nos aceitem entrar nos países, né? Porque esse vai ser um grande problema, né? Porque França, Suíça já está abrindo, e alguns abrigos já falaram para mim que eles estarão funcionando nessa época, mas a imagem do Brasil não está tão boa, né? Então eu não sei como é que seria, como você falou, de repente a gente chega lá no dia 1 e só pode caminhar no dia 14 porque tem que ficar numa quarentena, né? Então a gente desmontamos tudo para o ano que vem. Uma pena. Ia ser legal encontrar vocês no caminho. Com certeza, Arthur. Com certeza. Vamos ver, mas esses pontos que você colocou, né? A gente precisa ter alguns fatores que a gente precisa ver como é que vai estar isso. Não adianta a França, ou enfim, os países que a gente vai passar estarem abertos e funcionando se não estiver aceitando brasileiro, enfim, essas questões, né? Beleza. A exemplo da Nova Zelândia, né? Que eles voltaram tudo, estão em condição normal agora, mas as fronteiras internacionais estão fechadas ainda, né? Então, é um processo longo. Maravilha. Luciano Caetano. Aguinaldo. Ô, Luciano.
Tudo bem, meu? Ótimo. É o seguinte, a mesma trilha é a mesma trilha do mountain bike? Porque eu vi que tinha uma setinha ali e tudo. Não, não é. Porque tem o Tour do Mont Blanc de bike que o pessoal faz. Não, você tem trechos. Na verdade, assim, às vezes que eu fui, eu vi pessoas de mountain bike fazendo trechos específicos, né? Ou um downhill, coisa assim. Eu nunca cruzei com ninguém fazendo a trilha toda. E até porque você tem muitos pontos você tem trechos diferentes. Alguns até são os mesmos, mas em muitos são diferentes. Mas eu nunca cruzei com ninguém, por exemplo, fazendo de bike essa trilha. Né? Tá? E você acha que é possível ou não? Olha, eu acho que, claro, né? Aí vai depender da sua bike, de você, do seu preparo físico e tudo mais, mas é possível. É pedalável. Pauleira, oi? É pedalável. É pedalável. Então, beleza. Beleza, obrigado. Imagina que é isso, Estano. Obrigado, cara. Esses países têm muitas regulamentações, né? Então precisa ver se existe a possibilidade de usar a mesma trilha para bike, porque bike vai muito mais rápido e de repente tem acidente com quem está fazendo a trilha. Precisava dar uma checada nessa informação. A gente checa para você. Porque tem alguns trechos que elas... Pequeno comentário nesse sentido. Aguinaldo e Manuel. Oi? Deixa eu fazer um pequeno comentário nesse sentido, porque eu tenho bastante experiência com ciclismo na Europa e no mundo em geral. O comentário que você fez, Manuel, é absolutamente correto. Normalmente, trilha para bicicleta é trilha para bicicleta, trilha para trekker é trilha para trekker. Isso é muito controlado em toda a Europa. Pode ser que tenha algum trecho que coincida. Nesses casos, a prioridade na trilha é sempre para quem está a pé, nunca para quem está com a bicicleta. São coisas muito controladas. Mas, sem dúvida, é uma região muito bonita para se fazer com mountain bike. Mas posso te garantir que não é o mesmo trekking. Vai ter algum trecho que coincida, mas não o trekking inteiro. Obrigado, Luiz. Só para lembrar também que para quem gosta de bicicleta, agora na quinta-feira nós vamos ter uma palestra sobre cicloturismo. Não percam. Então eu aproveito para falar para todos. Quinta-feira o Luiz, então, que tem uma enorme experiência em cicloturismo, vai falar sobre cicloturismo, não sobre um roteiro específico, mas sobre o conceito de viajar e com várias dicas sobre como fazer isso, que é uma maneira fantástica de conhecer lugares. E daí, na sexta-feira, no Instagram, morgado.manuel, eu vou falar de Sete Cumes, às 6 da tarde. Tá? Aí é só entrar no meu Instagram. Tá? Sara. Vai estar gravado, Manuel? Oi? Vai estar gravado? Eu não sei, porque isso quem está organizando... O de vai quinta... estar gravado em algum lugar? Então, o de quinta-feira vai estar gravado, porque é nossa palestra. O de sexta-feira é do World Adventure Society, WAS. Eles que me convidaram para conversar sobre Sete Cumes. Eu não sei como é que funciona. Não tenho certeza. Pessoal, aproveitando então que estão fazendo propaganda, a gente está vendendo umas pulseiras lindas aqui que eu estou fazendo. Tá? Não deixe de acessar ali e ver. Tá bom? Acabou as propagandas? Pode fazer mais. O turismo está em baixa, né, Aguinaldo? Não, fazer um bico. Uma peça única, olha isso, cara. Que isso, meu? Muito divino. Posso fazer a minha também? Pode. Sara. Cápsulas imunomoduladoras para deixar o coronavírus bem longe. É só telefonar para a Essência Ativo, Farmácia e Manipulação, que temos prazer em atendê-los. Tá bom. O chofre também, né? Sara. Oi, Manuel, Aguinaldo. Oi, Sara, boa noite. Tudo bem? Ótimo.
Eu queria saber em relação à altitude, né? Eu peguei o comecinho aí, já tinha passado essa parte. O máximo, eu vi que você falou que o máximo que chega, acho que 2.500. 2.550. Uhum. Tá. E tem alguma preparação nesses dias antes para essa questão dessa altitude? Não tem muita preocupação? Não tem problema, porque a gente vai estar numa média, mais ou menos, entre 1.800 e 2.000 metros, as vilas que a gente dorme mais baixo do que isso. Então, assim, mesmo nessa altitude máxima que a gente chega, de 2.500, você não tem o ar rarefeito, né? Então, você não tem, em relação ao altitude, problemas com dor de cabeça, fadiga por causa disso, perda de apetite. Então, em relação à altitude, é como Itatiaia. Itatiaia está 2.200, né? O platô ali em cima, 2.500. Então, não tem nenhum tipo de preparação que você precise fazer em relação à altitude. Agora, em relação ao preparo físico, sim, porque apesar de não ter uma dificuldade técnica, todo dia, e numa média, você sobe e desce por volta de 1.000 metros. Né? São 170 quilômetros de trilha, no total 11.000 metros, mais ou menos, de subidas e descidas. Então, é uma coisa que exige bastante de articulação e da própria estrutura física. Então, você tem que ter um preparo. Eu acho que para quem sai do zero, tem o Ricardo aí, que deve estar por aí hoje, que é o nosso personal aí, ele pode até falar um pouco sobre isso, mas pelo menos uns 2 ou 3 meses para você se preparar saindo do zero para essa viagem. Quem fez campo base do Everest tem um preparo já de se continua com o mesmo preparo quando fez o campo base, vai tirar de letra, vai fazer uma boa, com certeza. Ah, legal. Outra pergunta que é muito importante, que o Manuel sabe, que é: nessa viagem pode beber? Olha, só vinho da casa, entendeu? Não, pode. Pode beber. Não, inclusive não. Tem uns vinhos bacanas, cerveja, nos pontos que a gente para, todos têm, refrigerante, chocolate quente, café, isso é super tranquilo. Tá liberado. Eu acho que ela não estava se referindo a chocolate quente, café e chá e nada não, disso. Mas tudo bem, respondeu já. Cara, pode sim, tranquilo. E outra pergunta é: durante o trajeto aí que você falou que a gente caminha de 10 a 15 quilômetros por dia, tem lugares para paradas, para banheiro, essas coisas, ou é um esquema mais... Não, alguns pontos. Tem alguns pontos que às vezes a gente vai cruzar com alguns refúgios que tem no caminho de montanha, e aí sim você tem um ponto que você vai poder parar, tomar alguma coisa, usar o banheiro, tá? Mas em alguns, né? Senão não. Senão a gente sai pela manhã e vai estar encontrando um ponto de apoio, assim, nesse sentido, só no final do trekking. Tá bom, entendi. Deu alguma? Oi? Tranquilo? Tranquilo. Então, Tirou as dúvidas aqui. Tá bom. Obrigado, hein, Sara? Valeu. Homero? Homero. O Homero está por aí? Tem a pergunta dele? Não. Deixa eu ver. Tá, eu leio então. Com essa pandemia, depois de 2 meses sem fazer exercício, será que vamos dar conta de fazer o trekking? Qual o preparo necessário? Aquilo que a gente estava conversando agora com a Sara, né? Se você já tem um preparo, está acostumado a fazer trekking, tudo, você pegando aí um mês e meio, 2 meses, você já consegue estar preparado fisicamente para fazer essa trilha. E assim, quanto melhor preparado você tiver, você vai curtir mais, você vai sofrer menos e tudo mais. Mas para quem já está acostumado a fazer algum tipo de atividade, ou mais especificamente trekking, é uma trilha que você não precisa ter grandes condicionamento para fazer. Confere, Ricardo? Positivo. Aí. Rapaz, eu falando com o personal olhando para mim aqui, eu tô até suando, cara. Que mais temos aqui? Vamos lá. Maia. Não, Maia tá falando que a Mônica está em crise. Tem B ou Ganges? Realmente.
É só para colocar o Manuel em saia justa, ver quem que ele vai defender, o Aguinaldo ou o Luiz. Pois é, peraí, só um instantinho, só já vou... Tá Ele bom. foi até embora, ó. Foi embora. Ih, caramba! Acabei com o live. Eu não vou meter nessa polêmica. Não, eu posso responder por ele. Eu só vou falar o seguinte: nas viagens do Luiz não pode beber. Pronto. Bom, Obrigado, Aguinaldo. Já resolvemos. Está resolvido. Tô brincando. Tem mais aí, Manuel? Falaram que você foi até embora, não queria nem responder. Papo furado, hein? Papo furado, hein, Aguinaldo? De onde você tirou isso que não pode beber? O Luiz... se defende aí, Luiz. Nada a ver, nada a ver. Tem uma viagem na Espanha que o Luiz guiou e eu fui, enfim, ajudá-lo lá um pouco. A gente foi por 2 anos na Espanha. Rapaz, tomamos vinho, hein, Luiz? Pelo amor de Deus. Muito. Lá, vinho é mais barato é mais barato que água. Legal. Vinho bom. Opa. Chalice, né, que tinha. Bira perguntando, uma pergunta que já foi feita, Bira, se dá para escalar o Mont Blanc também, fazer um combo. Você ainda está aí, Bira? Ô, Manuel, tô aqui sim, cara. É que eu e minha esposa, né, a gente pretende, mais cedo ou mais tarde, fazer o Tour do Mont Blanc. E eu tinha como ideia, cara, de fazer o tour, né, e ela voltar e eu subir o Mont Blanc. Você acha possível fazer um combo desse, cara? Precisa aclimatar antes, Bira. Assim, como o Manuel já falou lá no lance do Gran Paradiso, né? Não dá para você, fazendo trekking, você não vai estar aclimatado para subir o Mont Blanc. Então, você vai precisar fazer mais alguma montanha, alguma coisa para pegar essa aclimatação, né? Mas você acha que você aguenta? Você acha que você aguenta? Rapaz, a careca, como é igual a sua, eu acho que um 8.000 tá pra gente ainda, rapaz. O Bira é aquele cara que no final do ano ele vai lá e sobe o Aconcagua só porque não tem o que fazer. Impressionante. O Aconcagua. Vai lá e sobe. Não tá sem fazer nada, foi lá, subiu, voltou. Tá bom. Então, porque eu não conheço outra montanha, cara, então eu vou lá. Mas aclimatando antes, tirando os dias. Valeu, obrigado, gente, valeu. Obrigado, Bira, abraço, cara. Beleza. Muito prazer em te ver aí, cara, valeu. Igualmente. Independente, viu, Bira? Independente da rota que você faça, que tem várias rotas no Mont Blanc, a noite no abrigo vai ser ao redor de 4.000 metros. Então, decididamente, você precisa ir pelo menos umas 2 noites de abrigo de 3.000 e pouco e um cume de 4.000, no mínimo. Tá? Beleza, Manuel, obrigado. Juliana. Oi, gente, boa noite. Oi, boa noite. Deixa eu te perguntar, quanto tempo... Tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, eu tenho interesse de fazer o cume do Mont Blanc, fazer essa trilha em volta aí da montanha e levar bike. Porque, nossa, tá tudo assim envolvido com tudo que eu amo, né? Uhum. Então, quanto tempo você acha que eu duraria com esse trajeto? Porque, assim, eu posso chegar aí antes para poder fazer esse pedal, ou fazer primeiro a montanha, o cume, e depois descer e ficar mais uns dias fazendo essa trilha de bike, entendeu? Entendi. Você quer saber quantos dias para fazer tudo isso? Porque, por exemplo, eu fechando com vocês, aí vai eu e o Malu para fazer o cume do Mont Blanc e fazer esse trajeto aí em volta com vocês. Aí eu ficaria, tipo assim, para fazer esse trajeto de mountain bike que o pessoal tá falando aí no grupo, quanto tempo você acha que eu duro aí, mais ou menos uns 15 a 20 dias? Não, só a trilha 12, aí você vai ter mais uns 5, 6 para fazer o Mont Blanc, entre aclimatar, subir e descer. E aí a trilha de bike depende o quanto você quer andar, o que você quer fazer, coisas assim. Mas a gente está falando aí uns 25 dias, mais ou menos, pelo menos, para fazer tudo isso. É só para mim poder me programar, entendeu? Porque já que eu vou estar aí,
Então, assim, lógico, vou estar vendo a data. Esse ano não tem jeito, entendeu? Mas, por exemplo, vamos botar aqui ano que vem. Eu até falei com o Morgado no início do ano, vai chegar de água, fez marcando com ele sobre fazer o acampamento base do Everest e tudo. E, assim, são planos, porque todo ano a gente vai para a montanha, entendeu? Ah, bacana, legal. Então, assim, o Mont Blanc também tá dentro da minha... É uma montanha mais tranquila, mas, assim, é muito linda. É bonita, mas não é tão tranquila. Né? Enfim, você tem o Mont Blanc... Não, sim. Tem risco de avalanche, enfim, é uma coisa que é legal. Mas, tá bom esse pacote, convida a gente. Mas, por exemplo, chegando a... Fecha, por exemplo, você que é o nosso guia em Mont Blanc, né, no caso. Aí, você não levaria a gente no cume. Você Não, porque para escalar ali, para fazer o Mont Blanc, você precisa ter uma certificação, né? Você tem que ter guias credenciados para fazer. Não é qualquer um que pode chegar lá e guiar para fazer o Mont Blanc. Então precisa ser um guia da Associação de Montanhismo, né? Que tem a certificação, uma pessoa ali que está habilitada legalmente, uma coisa legal. Precisa ter as habilitações para poder fazer isso. Então, vai ter que ser uma pessoa do local. Entendi. Então, mas você indicaria isso para a gente ou a gente que vai ter que correr atrás disso? Não, a gente tem os contatos lá, dá para passar sem problema nenhum. E lá precisa de grampon? Precisa de crampon, bota dupla, cadeirinha, piolé, corda, enfim. Tudo. Tá. Cacete, beleza, então. Vai com tudo. Tá. Bom? Tá bom, então. Beleza, obrigado, viu? Obrigado a você, boa noite. A regra lá é um guia para cada 2 clientes no máximo no Tour de Mont Blanc. Para escalar o Mont Blanc. Para escalar o Mont Blanc. Um guia para cada 2 clientes e normalmente você contrata o guia por 3 dias, apesar da escalada com muita frequência durar 2, normalmente você tem que pagar o guia por 3 dias. Tá? E eu estava dando uma olhada enquanto vocês conversavam, o Tour de Mont Blanc de bicicleta demora 5 dias, pelo menos um programa que eu vi aqui. Tá? Nossa. Ótimo, obrigado, Morgado. Legal. Eu acho que era isso de perguntas que temos. Tem mais alguém que gostaria de... Você pulou aqui o Ricardo ali. Oi, Aguinaldo. Parabéns aí pela palestra. Obrigado. Com vocês aí. E você sugere fazer o Mont Blanc, o cume, antes ou depois do tour? Olha, se você tiver com um bom preparo físico, eu acho legal fazer depois, né? Porque aí você já está se condicionando melhor durante o trekking para que você vai enfrentar, né? Então, enfim. Agora precisa ver assim, qual seria o objetivo principal. Se o objetivo principal for fazer o cume do Mont Blanc, aí muda um pouco de figura, porque quando você fazendo trekking, você tem um risco, você pode torcer o calcanhar, enfim, dar algum problema no joelho, ou acontecer alguma coisa, e isso te tiraria do seu objetivo principal, se esse for fazer a escalada, né? Agora, se não, se as coisas têm o mesmo peso, eu acho que você fazendo o tour antes, não pela aclimatação, mas eu acho que ele vai até aí depois você para em Chamonix, descansa um dia ou 2, para se recuperar um pouco, mas acho que ele vai estar te condicionando melhor para você fazer, para você tentar o cume depois, tá? Fazer a aclimatação e tentar o cume depois. Né? E pelo lado italiano, pelo lado francês, é muito diferente? Cara, Manuel teve pelo lado... Que lado que você teve lá, Manuel? Eu fiz a travessia, eu entrei pelo lado italiano e desci pelo lado francês, que é muito bacana. É um pouquinho mais complicado em termos de logística, porque a gente foi de carro, é difícil chegar com transporte público, a gente foi de carro, deixou o carro lá no lado francês, no começo da trilha, dormiu no abrigo, fizemos cume, descemos pelo lado francês e no dia seguinte
a gente foi buscar o carro. E acho que a gente alugou um outro carro para buscar os dois. É um pouquinho complicado fazer a travessia, mas muito bonita. E no lado italiano tem muito menos gente. Agora, outra coisa que eu queria comentar a respeito de Cume é que os Alpes não são como Bolívia, que a gente tem 3 meses de bom tempo, quase que garantido. Alpes é muito mais instável. Então, qualquer coisa que você queira escalar nos Alpes, você tem que colocar vários dias de reserva para Cume. Eu acho que pensar em fazer o Tour de Mont Blanc, descansar um dia, ter mais 2 dias para o Mont Blanc e daí ir embora para casa, uma chance razoavelmente grande de você não subir, porque naquele dia o tempo não estava legal, ou nevou muito e tem risco de avalanche. Avalanche é uma coisa séria. Eu tentei, antes de fazer o Mont Blanc no ano retrasado, eu já tinha outra vez ido para lá e a gente abortou, e uma semana depois 9 alemães morreram no lugar que a gente abortou. Então, avalanche é uma coisa séria. Então, precisa escolher bem a tua janela, ver se não nevou muito, ver como é que estão as condições. A vantagem é que você tem muita informação. Você vai na casa de guias, ou mesmo você vai contratar um guia, o guia vai saber muito bem disso, porque é muito, muito monitorado. Mas o ideal é você ter um pouco de flexibilidade para não perder a tua viagem. Alguém mais? Mais alguém? Não? Pessoal, então obrigado para todo mundo. Ronaldo, parabéns. Obrigado. E na quinta-feira, com o Luiz falando de... Quinta-feira, cicloturismo. Não, certo, Luiz? É isso aí. Nos vemos na quinta-feira. Parabéns, Aguinaldo. Excelente palestra. Abraço para todo mundo. Obrigado, Luiz. Obrigado, galera. Obrigado aí. Abração, boa noite para todo mundo. Até a próxima. Abraço, Aguinaldo. Abraço, Bira. Boa noite, Bira. Abraço, Manuel. Luiz, prazer em te ver, Luiz. Um abração para vocês aí. Igualmente. Até lá, cara. Fique com Deus. Tudo de bom Até lá. pra você. Tchau. Valeu.